No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no versículo 1 em diante, a Bíblia nos diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Glória a Deus. Aqui é o seu irmão em Cristo, Otair Fortunato. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos falando, ministrando a santa palavra de Deus. Desde já eu quero pedir para que você curta, se inscreva no canal, Pastor Otair Fortunato, e também lá terá outros vídeos que com certeza vão edificar a sua vida. No final eu quero orar pela sua vida e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. A passagem lida é uma passagem das mais fantásticas da palavra de Deus, que sucedeu com o servo de Deus, o apóstolo Paulo. Fantástica porque daria um filme de uma grande aventura. Eu gosto de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra do Senhor, deixando o meu coração indo para o momento. E é como se eu então visse todos os acontecimentos. E lembrando que a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor ao nosso lado, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode pedir para que ele abra o seu entendimento e ele vai falar fortemente ao seu coração. Mas nessa passagem, diz a Bíblia que Paulo estava sendo levado para Roma para um julgamento. Então colocaram ele no navio e mais de 270 pessoas naquele navio. E diz a palavra que depois de meses ali a fio naquele mar, diz a palavra que os últimos 14 dias uma grande tempestade sobreveio. E diz a palavra também que eles não enxergavam nem a luz do sol, nem lua, não sabia se era dia, se era noite, muita chuva, muito frio. A ponto de aquele navio então se desintegrar naquele mar através das grandes ondas. Então eles chegaram até o mar, a praia, eles viram, avistaram uma praia, uma ilha chamada Malta, e chegaram em tábuas, chegaram também ali a nado naquela praia, naquela enseada. E diz a palavra do Senhor que então aqueles homens daquela ilha, os bárbaros, assim dizendo, que são os moradores daquela ilha, eles recolheram, eles receberam a Paulo e todos ali daquele navio, todos os sobreviventes, lembrando também que Deus já tinha falado que a Paulo que nada aconteceria a ninguém, que todos sairiam com vida, glória a Deus. Então, quando eles recebem eles agem com bondade para com eles. Isso é muito bom. Na nossa caminhada nós encontramos pessoas que Deus coloca em nossos caminhos em tempos de muita crise, de muita luta, e eles nos recebem com muita bondade. São pessoas que são usadas por Deus para nos abençoar. E nós devemos ter gratidão e nunca nos esquecermos de todos aqueles que um dia estendeu a mão para a gente, seja num momento bom ou num momento de luta. Mesmo que não venhamos a ter, às vezes, aquela comunhão ou caminharmos junto, mas o nosso coração tem que estar sempre lembrando e nunca nos esquecermos e fazermos aos outros aquilo que fizeram a nós também e orarmos também por aqueles que nos abençoaram.
sermos gratos, pois a ingratidão Deus não se agrada. Glória a Deus. E diz a palavra então que eles fizeram uma fogueira, receberam eles, e de repente Paulo, querendo se proteger do frio, ele então pega alguns gravetos e coloca naquela fogueira. E ao colocar na fogueira, uma víbora veio e mordeu a mão de Paulo. Paulo sacudiu aquela víbora, então ali no fogo, na fogueira, e ela morreu, com certeza. E aqueles homens, os habitantes da ilha, começaram a pensar e falar uns aos outros. Mesmo sendo bons, eles eram pessoas que não tinham o discernimento do que estava acontecendo. E começaram a entender e a falar ali entre eles, olha, esse homem é um homicida, porque o mar não queria já deixar ele viver, e agora, muito menos, esta víbora vem e pica, ou seja, morde ele. E eles acharam então que ele tinha feito algo muito ruim. E eles ficaram esperando que ele a qualquer momento ia inchar, e com certeza era uma víbora venenosa, e eles conheciam. E eles aguardavam que Paulo iria inchar e cair morto de repente. E nada aconteceu com Paulo. Glórias a Deus. A nossa vida, muitas das vezes, quando nós tentamos proteger-nos de alguma situação, como Paulo estava se protegendo do frio, estava ali pensando em cuidar de si mesmo, algo muito ruim veio a acontecer. Porém, interessante é que em momento algum nós vemos que Paulo murmura, reclama e deixa que eles venham tirar as suas conclusões. Porque nós não podemos impedir que o pássaro voa sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir ele de fazer ninho. Então as pessoas, nós não temos controle do que as pessoas vão pensar de nós. Muitas vezes são pensamentos injustos, são julgamentos injustos, mas Paulo estava em uma missão a qual Deus estava direcionando a vida dele, aleluias. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar, ele estava na caminhada, e na caminhada ele estava cuidando de pessoas, estava orientando pessoas, estava através da presença dele, aleluias, salvando pessoas. Porque aonde um homem de Deus está, a salvação, a libertação, a transformação. E eu digo mais, se alguma tragédia vai acontecer e um homem de Deus estiver, uma mulher de Deus naquele ambiente, e se ainda não for chegada a hora dele, Deus preserva todos que estão naquele ambiente por amor do servo do Senhor. Aleluias! Você serve um Deus que é tremendo, que é poderoso. É um Deus de guerra e que vence a batalha e que vence a guerra. Então eu te convido nesta hora para que você não se preocupe com os acontecimentos, mas que você esteja debaixo de uma direção de Deus. Você está vivendo debaixo da direção de Deus, você pediu perdão, você se arrependeu, você se converteu, agora você está em uma caminhada com Deus, está debaixo da graça de Deus. Te convido a que você esteja debaixo de uma autoridade espiritual, congregando, sendo ministrado, sendo orientado, pastoreado, aleluias, pastoreada, porque assim Deus vai direcionar a sua vida. Nós temos que prestar conta a Deus, e Deus ele quer que prestamos contas também a homens e mulheres de Deus que Deus coloca sobre nós nessa terra. É bíblico. Nós temos que estar congregando, buscando a presença de Deus, aleluias, participando da Santa Ceia, lendo a palavra, meditando, jejuando, porque assim nós vamos receber a vitória completa. Sabe, não existe como ser igreja sozinho. É impossível. A Bíblia diz que é onde você pode orar sozinho, você pode ler a Bíblia sozinho, você pode meditar. A Bíblia mesmo manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está no céu, que Ele vai nos recompensar. Mas cultuar a Deus é impossível fazer sozinho. A Bíblia diz que temos que estar no mínimo em dois. Onde estiver dois ou três ou mais, ali estarei no meio deles. E Deus vai usar pessoas para, através da palavra de Deus, falar conosco. Deus ele deixou homens e mulheres de Deus para que a gente possa ser trabalhado. Então eu quero te convidar
a que você confie em Deus. Se você está nessa caminhada, se você está debaixo de uma direção de Deus, confiando em Deus, não tenha dúvida que Deus vai te levar ao centro da vontade dele. Aquilo que ele tem projetado para você vai se cumprir. Alguns dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quero dizer o seguinte: Deus escreve certos por linhas certas. Para Deus não existe linhas tortas. Sabe por quê? Porque Ele aplana o seu caminho. Ele conduz o seu caminho. E se no intuito de se proteger vier alguma víbora, a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpião. O que significa isso, Otair? Satanás e seus anjos. Deus nos deu autoridade. E é o que nós vamos fazer por intermédio de Cristo, do sangue de Jesus, da autoridade de Jesus, de vivermos a palavra de Deus, sacudirmos a víbora no fogo. E nada nos fará dano algum. E os mesmos que vão pensar que fizemos algo de errado ou que estamos pagando um preço, são os mesmos que depois vão falar: olha, é um abençoado, é uma abençoada, aleluias, porque nada aconteceu de diferente, nada aconteceu com ele ou com ela, está vivo, está bem e está na caminhada, aleluias. Só não pode fazer como eles fizeram aqui, acharam que ele era um Deus. Só existe um Deus, um só Senhor, aleluias, glórias a Deus, amém? Fique com essa palavra. E eu quero fazer uma oração pela sua vida nesta hora. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estão teus filhos que estão ouvindo e vendo este vídeo, ouvindo a palavra. E eu peço que esta palavra fale forte aos corações. Talvez tem vidas aqui que ainda estão no meio do mar, ainda estão sendo jogados de um lado para o outro através das ondas. Outras estão já na praia, mas está passando por um processo de julgamento, de perseguição, e Satanás tem tentado dia e noite contra a vida deles. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui declarar a bênção do Senhor sobre cada uma dessas vidas, repreender o mal na vida deles, ordenar que toda obra contrária caia por terra, retroceda e cai em nome do Senhor Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que essas ondas, elas sosseguem agora, que esse mar ele se acalme, aleluias, que esta serpente, esta víbora retroceda agora, bata em retirada em nome de Jesus, e que todo julgamento, aleluias, contrário, pensamentos humanos de homens, setas inflamadas do maligno, talvez palavras inflamadas, talvez com ódio, com rancor, com mágoa, eu quero aqui repreender e peço, Pai, graça sobre cada um dos seus filhos. Peço que a sua bênção, aleluias, seja sobre a vida de cada um deles. Dê força, dê graça, dê direção e que eles possam confiar no Senhor e ouvir a sua voz. Porque mesmo debaixo de lutas e provações, o Senhor cumpre a sua palavra que diz que jamais nos deixaria e jamais nos abandonaria. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Entrega a tua vida a Cristo. Aceite como Senhor e Salvador. Ele te ama. Aleluias. Ele nunca, jamais se esqueceu de você. Fica com Deus. A paz, a graça e a paz.